Muito bem, vamos aí começar mais um EBDcast aqui no canal. Tá quase chegando a 300 inscritos no nosso canal. 300 membros aí, ó. Opa, Dizimistas, né, ofertando. Manda o Pix um dia aí. já tem que Manda na conta do gente. já tem que começar já a fazer a estrutura, a estrutura eclesiástica, Consagrar uns obreiros montar aí. o credo no que nós cremos. Vou fazer um credo especial. Semi-calvinista, semi-arminiano. Não, vai ser tudo calvinista. Não, Todo mundo calvinista aqui nesse canal. não, aí. Tudo sorveteriano. Ou hipercalvinista. Vou trazer o Hernando para fazer a benção, fazer a oração da benção. Ai, Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o avivamento no ministério de Pedrão. Vou desembanhar a espada, arrancar a orelha de uns soldados aí. Quem for desobediente, vou chamar Pedro para ser o consultor obreiro, o consultor doutrinário. Assim, não gostou de arranca a orelha dele ali. A língua, arranca tudo. Vai adotar o estilo islâmico. Ditadura. Gente, eu quero, antes de nós chamarmos aí, deixa eu fazer uma indicação pra vocês, que eu tô lendo esse livro aqui. É antigo esse livro. Eu já tenho ele faz tempo, mas eu só pude ler ele até agora. É do Philip Keller. Foi publicado a primeira vez em 1970. Segunda edição em 1980. Editora Betânia. Nem sei se tem mais essa editora. Eu nem sei. Eu acho que tem esse livro com capa nova, porque eu conversei esses dias com um colega e ele leu esse livro. Mas eu acho que já deve ter uma nova edição dele. Ele não é parente do Timothy Keller, não tem nada Boa a ver. pergunta. Pesquisem aí se ele é parente do Timothy Keller. Mas eu acho que Timothy Keller ou Tim Keller? Então, o Tim Keller é uma pessoa, o Timothy Keller é outra. Olha aí, o Paul Keller. E aqui é o Philip Keller, que a gente tá em dúvida se é parente de quem. Porque o Tim Keller eu achava que era a mesma pessoa. Daí depois eu pesquisei pessoas, autores diferentes. Porque se você for ver Timothy, você tira o restante não. e deixa só o Tim. Tim Keller é um cara e Timothy Keller é outro. E esse livro aqui, Nada Me Faltará. Né? O Salmo 23, à luz das experiências de um pastor de ovelhas. Esse autor aqui, ele foi pastor de ovelhas, de fato. Ele era pastor de ovelhas, realmente. Então ele escreve com base no Salmo 23 e com base na própria experiência dele de tratador de ovelha, de cuidador de ovelha, de pastor de ovelha realmente. E chega até a ser interessante a forma que ele fala a respeito da questão da ovelha, né? Que é um animal que, quando você vai observando, ele vai contando, não tinha outro animal realmente para Deus usar, porque a ovelha é totalmente dependente do pastor. Ela não vive sem ter um guia. Ela não consegue. Ela é incapaz por si só. Por exemplo, eu li hoje a parte do... Eu tô lendo como se fosse um devocional mesmo. Refrigera minha alma, né? E aí ele conta a experiência da ovelha. Por exemplo, a ovelha, dependendo se ela estiver acima do peso, por exemplo, ou a lã estiver pesada demais, ela tomba. Ela cai e ela não consegue se levantar sozinha. Fica as patinhas lá pra cima... E se não socorrerem ela no tempo necessário, ela morre ali. Ela, com o próprio peso do corpo e assustada, ela não consegue se levantar, ela morre ali. Você vê quão frágil que é o animal. Aí ele faz comparações, né? A questão do cuidado, aí ele usa a lã, porque a lã representa, até na Bíblia em outros textos, a lã representa o orgulho, né? Representa aquelas cargas que precisam ser tiradas, né? Aquelas coisas que precisam ser tiradas da vida da ovelha. E aí ele usa a questão da gordura também, que uma dieta mal feita pelo pastor, o pastor tem que dar uma dieta correta, né, para a ovelha, porque a ovelha precisa se alimentar bem, porém ela não pode se alimentar de maneira errada para ela não entrar no excesso de peso e isso ser maléfico para ela mesma. E aí isso tem uma relação com a vida espiritual, lógico que ele vai sempre fazendo comparações com a vida espiritual. Até o fato do pastor cuidar da ovelha. Porque com o tempo, aquela lã junta carrapato, junta grama, junta fezes, junta tudo. Então é uma carga que vai virando um nó, aquela lã ali. Então se o pastor não cuida, e fora que a mosca não gosta de... a ovelha não gosta de mosca. Ela não consegue dormir se tiver uma mosca zombando a cabeça dela, pra você ter uma ideia. De tão complicado que é, tão assustado que é o animal. E aí o pastor tem que ter todo o cuidado de lavar, de cuidar, de passar produto, aqueles, como é o nome daquilo? Repelente. Repelentes, etc.
para que ela consiga, de fato, descansar. A ideia do refrigério mesmo, para estar vida tranquila. Então é interessante o livro, né, para quem precisa aí de é um livro devocional, 100% devocional, mas eu acho muito relevante. Começo de ano ainda, né? Seu meu pastor, salmo clássico, né? Mas eu acho muito relevante. Mas vamos lá, gente, vamos rodar a vinheta aí e nós voltamos já já. Muito bem, vamos lá. Avivamento no ministério de Pedro. A texto está em Atos 2,14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Verdade prática, a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A leitura bíblica encaixa em Atos 2, a partir do 14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, tomando-vos, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Quer dizer, nós vamos hoje focar um pouco na vida de Pedro, mas a lição é a continuação do que nós começamos, né, falar na semana passada a respeito do dia do Pentecostes e tudo mais, e Pedro vai se levantar lá e explicar o que de fato estava acontecendo, né? As línguas haviam sido distribuídas pelo Espírito, as pessoas estavam entendendo cada um no seu devido idioma, etc. E aí Pedro explica o que está acontecendo ali, que era o cumprimento daquilo que Joel havia profetizado. E aí Pedro vai se destacar aqui, né? É o que a gente está falando aqui. Pedro é o primeiro líder. A pergunta é, por quê? E se a gente olhar numa escala de Pedro, Tiago e João, eram os mais íntimos. João é mais íntimo ainda. Por que Jesus escolheu Pedro para ser o líder da igreja em detrimento de João? Seria porque que o João era paz e amor demais? Ele precisava de mas aí que a questão... um Pedrão para liderar a igreja. Então, mas se eu olho muito para João, João é amoroso demais. Será que João não teria coragem de repreender? Porque se você pegar as epístolas de João, João tem uma mensagem dura. Sim. O que ele fala? Filhinhos, se você... ele tem um tom carinhoso, sim, porém... direto. Duro. Olha o que ele fala. Ele é aquele que exorta com amor de fato. Aquele que diz que ama a Deus, que consegue ver e não consegue amar o seu irmão que não vê. Melhor, aquele que diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê é mentiroso. Então ele está dizendo para amar de fato, mas dá uma repreensão. Sim. Agora Os Pedro não tem amor. Pedro é afoito, estourado, qualquer coisa. Não, eu respondo, pode ver. Na transfiguração, é Pedro quem toma a palavra. Na transfiguração, Pedro é quem toma a palavra. Sim. Indo para Cesareia de Filipe, Jesus pergunta. Pedro é o primeiro a responder. Provavelmente ele nem deixa os demais. Não, eu respondo aqui, eu respondo. Porque Pedro ele falava na hora que ele devia ficar quieto, ele ficava quieto na hora que ele devia falar. Quando Jesus fala, nós temos que ir para Jerusalém, não vai não. Olha, Pedro, eu morro com o Senhor. Pedro, eu te conheço, não rapaz. Vou te negar. Eu te conheço. Aí, olha a ousadia. Tira Jesus um pouco para mais longe dos discípulos, não tão longe, para repreender Jesus. Que Jesus fala, ô Satanás, sai daqui. Então.
Pode ver. Então ele tem essa iniciativa. Tudo bem, um ponto é bom. Sim. Agora, porque o nome dele faz jus ao alicerce? É. Porque se for olhar pela pedra, pedrisco, pedregulho, seixo, cefas. Pedro, isso é pedra, fragmentos de pedra. Isso é pedrisco. Agora, sobre esta, né? Daí tem porque daí é isso que é a questão. Que daí precisa interpretar corretamente, porque esta e essa são duas palavras completamente na língua portuguesa. Exatamente. A Bíblia está sobre esta mesa. Né? Referente ao quê? A mesa é onde está. A Bíblia está em cima da mesa. Sobre esta mesa. Agora a Bíblia está sobre essa mesa. Já muda a forma. Essa eu estou apontando. Esta eu estou dizendo da origem do negócio. Igual deste e desta. Uhum. Deste lado veio, desse lado veio. Um é mais longe, outro é mais perto. Se você olhar pela questão. Agora, por que Pedro? O que tem em Pedro que não tinha em Levi? Que Mateus? Não, e lembrando Bartolomeu. Que a forma como os primeiros discípulos, né, João e André, depois Simão, né, André apresenta Simão e João apresenta Tiago, né, que eram todos irmãos ali e sócios ao mesmo tempo. Mas eles têm um encontro, segundo o Evangelho de João, com Jesus em Jerusalém, né, até que vai ser apresentado também a Natanael e tal, a Filipe. E daí que eles vão ter um segundo encontro com Jesus lá em Cafarnaum mesmo, lá no milagre da grande pescaria. E é onde Jesus vai chamar eles de fato para ser pescadores de homens. Então são dois momentos ali no início ali que tem Pedro ali na história. Só que daí depois entra, eles como primeiros discípulos, entra na história ali. E Pedro ele sempre tem destaque, né? Vários momentos Pedro sempre está em destaque. De todos os discípulos, você percebe que tem um em destaque. Por exemplo, na tempestade lá, é ele que fala assim, não, se é tu mesmo, então manda me ter contigo sobre as águas. Aí ele vai, afunda, toda aquela situação. No episódio lá do dia da prisão de Jesus, arranca a espada e tá na orelha do servo do sumo sacerdote. De Malco. Aí Jesus fala assim, meu filho, tu não sabe de nada, rapaz. Se eu quisesse, eu mandava meu pai, ele fazia, eu acabava com tudo isso aqui. Resumindo, eu mandava dizimar o fato da terra. Eu resolveria o problema com então, mas não é essa a minha intenção. Daí Jesus vai lá, pega a orelhinha do cara, coloca no lugar. Tem que consertar os erros do Pedro. Aí o Pedro, quando ele acertava, era aquele momento lá. Quem que estão dizendo que eu sou? Um Jeremias, outro é João Batista, outro é Elias, outro é não sei mais quem. Fala assim, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas quem... isso não é de você mesmo não, Pedro. Porque se for de você, tá muito orgulhoso. Quem te revelou isso? Não é carne nem sangue, é o próprio Deus que revela isso. É o Pai que Deus é o próprio Pai que tem que revelar isso. Porque você não ia acertar nem 10 mil tentativas. Então assim, você vê Pedro em vários momentos, como o episódio dele ter negado Jesus 3 vezes. Negou uma vez, depois negou 2. Aí depois começou a escarnecer e o galo canta. Né? O próprio episódio de Jesus, Satanás pediu para peneirar, né? Ou cirandar Pedro, e Jesus intervém. Então assim, são vários momentos, a cura da sogra de Pedro também logo no começo. Então são vários momentos assim que a gente vê Pedro ali. E agora um ponto que marca de fato a vida de Pedro é João, no último capítulo de João. O que Pedro fala? Eu vou pescar. O fato dele achar... Esse é um capítulo interessante, porque é aquele momento que ele pensa assim, eu errei tanto, agora não tem mais jeito. Porque eu vou pescar, eu vou que o último erro dele foi a negação. Porque, veja bem, Judas traiu, se suicidou. Porque não aguentou o peso da culpa. Pedro não suicidou, mas ficou com a culpa. Ficou com aquilo... E aquilo martelou. 3 dias ali... Martelou. Remoendo. Quando Jesus ressuscita e as mulheres são informadas, olha, manda avisar todo mundo e pontualmente a Pedro. Porque eu sei que está acontecendo o caminho daquele caboclo lá. Eu quero tratar com ele. Aquele discípulo rebelde. Porque uma coisa assim, quando você faz assim, ó... Porque na verdade ele pensou, se eu tinha chance de fazer alguma coisa, agora eu já não tenho mais. Quando você fala assim, ó, chama os seus amigos e o Miqueias, por que eu enfatizei o nome só de um? Então. Porque eu preciso conversar com o... Eu fiz citação do nome. Olha, eu quero falar com o Miqueias e com o João, um amigo dele. Mas não, pode ver. Anuncia a eles e avisa lá o Pedro. Uhum. E pode ver, quando Pedro decide, olha, eu vou pescar. E teve gente que fez o quê?
Eu vou com você. Quem que aparece na beira da praia? Quando Pedro descobre que Pedro tava despido, tava nu. Pedro cinge. Lembra... Na verdade, o que eu vejo que é assim. Isso é muito característico, ele volta pra onde? Pra pescar. O que ele fazia no começo. No mesmo local. É como que ele dizendo assim: se não deu certo aqui, eu vou voltar ao que eu fazia antes. Porque lá vai dar certo. Porque se não deu certo nisso, então eu preciso voltar ao que eu fazia antes mesmo e tá tudo bem. Lembrando que Pedro era um pescador frustrado, porque ele pescou a noite inteira, não pescou nada. Aí a grande pescaria, ele não desfrutou de nada porque ele largou tudo e foi embora com Jesus. Depois tem um outro episódio, né, dos 150 e tantos grandes peixes, né? Que é a pesca milagrosa. Sem contar que também Jesus mandou ele pescar lá do imposto também, vai lá e pesca lá, que vai ter lá moeda pra mim pra ti. Abre a boca do peixe, vai instalar um stater. Alguma coisa. Acho que é stater. Então, E paga o seu tributo e o meu. Porque na verdade a palavra que Jesus havia liberado para ele, como para Tiago, João, que eram pescadores. É o quê? Vocês vão ser pescadores de homens, não de peixe mais. Porque você falou uma questão, por que Jesus escolheu Pedro? E lembrei agora. Inclusive, é um doutor quem falou isso. Então, o camarada, ele tem um certo peso na fala. Ele falou assim que de todos os discípulos, o mais velho de todos era Pedro. Pedro deveria ter em torno de 20 anos de idade. O restante eram... tudo adolescente. Pode ver, se você for pegar se você for casado. pegar na lei, a partir de quantos anos você começa a pagar o imposto a partir dos 20 anos, de 20 anos para cima. Então pode ver que Jesus paga o imposto de Pedro e o dele. Por que Jesus não pagou dos demais? Então pode ser que Jesus chame Pedro por ser o mais velho. É bom pontuar isso aqui. Muitas pessoas, quando pensam nos discípulos, né? Os 12 apóstolos, pensam que eles tinham quase a mesma idade de Jesus. 30, 35, 40, não. Então, eles eram, na melhor das hipóteses, uns 15 anos mais jovens que Jesus. Eram tudo adolescente, tudo jovem. Não é entanto porque Jesus precisava desses jovens para que a igreja começasse. Como que vai pegar gente? E lembrando que a expectativa de vida naqueles dias, Jesus era 30 e poucos anos. Era curta. Era muito curta. Quem vivia para além disso já estava no lucro. Então se Jesus pega um camarada com 30 anos, o cara são 3 anos de ensinamento, daqui a pouco ele morre com 35. Ele trabalhou 2 anos só. A expectativa de vida era muito baixa. Então, Jesus pegou quem? Pegou os mais jovens para trabalhar para ele. Eu começo com 15... Se Jesus tinha 30, começou com 30. Pegam com 15. Foram 3 anos, então 18. Quando Jesus partiu, voltou para o Pai. Então, esse tinha 18 anos. E o relato do Evangelho de Atos é em torno de 30 anos. Então você pega do dia de Pentecostes, né, 40 dias depois, quer dizer, 50 dias depois da crucificação de Jesus, da Páscoa, né? Até o Atos 28, 30 anos, mais ou menos. Pedro estava vivo ainda. Sim. Paulo provavelmente ia ser morto, já estava quase morrendo mesmo. Que a Bíblia não dá os capítulos finais da vida de Paulo, mas ele já estava próximo da morte. E João, o evangelista, que é o... E o único dos que vive mais, que transcende toda a expectativa mais de vida, de 80. Ele chegou a mais de 80 anos. Então, imagina. Então, olha como que... Porque Pedro foi martirizado. Segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Então, próximo aí de 60 e poucos. Então. Paulo a mesma coisa. 60 e poucos, 68, 67, por aí. Que foi depois que começou a perseguição em 64 com Nero. Porque em 70 é a destruição de Jerusalém. Exatamente. Então, nós temos mais ou menos essa faixa etária. Se a gente fizer uma conta, porque se eu não me engano, uma conta que eu fiz certa feita, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele tinha aproximadamente 50 anos. Ele tinha 50 anos e 20 anos de crédito mais ou menos. Porque ele ficou 14 anos na Arábia. Porque se a gente fizer as contas, ele se converte... Pedro, é fato que Paulo ele não havia participado do ministério de Jesus ali. Mas ele transitou ali, né, mais ou menos nessa época. Não teve contato com Jesus, mas é da mesma época. Então, mas você já parou para pensar? Saulo, não pode ter visto? Ainda que tenha visto, se a gente tentar bater data com data, idade ainda de Cristo, que provavelmente tenha visto, não teve significado para ele, porque ainda não era o momento. Não, sim, por isso que eu tô falando. Saulo provavelmente não teria visto provavelmente, Cristo. porque quando ele sai de Damasco
sai de Jerusalém para Damasco, né? Ele, capítulo ele 9. tinha autoridade entre os Sim, religiosos. E ele era fariseu dos e para fariseus. perseguir os cristãos, né? Então, eu quero acreditar nessa questão de que Porque, Paulo pode ter visto... Ele se converte, Atos 9. Fica 3 anos e meio na Arábia. Depois fica mais 10 anos em Tarso. Ele fica Total 14 anos aí. 14 anos na Arábia. Inicia de fato o ministério em Antioquia da Síria, Atos 11, com Barnabé. Depois começa as viagens missionárias em Atos 13. Que eu separei pra mim Paulo e Barnabé para a obra do ministério. A primeira viagem, alguns acreditam que foi em torno de 6 meses. Não foi mais do que isso, porque foi muito rápido. Né? Ele entrou na cidade, voltou. E o que ele vai passar mais tempo é a segunda viagem, que ele fica mais tempo em... que ele primeiro vai para Atenas. Depois é Tessalônica, né? Segunda viagem? Não, a segunda viagem acho que é Filipos. É Filipos primeiro. Depois... Isso, é Filipos, Tessalônica. Filipos, Tessalônica... Cadê o Atos? Isso, Filipos, Tessalônica, Bereia, aí Atenas, e aí ele vai para Corinto. Corinto ele ficou 1 ano e meio só em Corinto. Então se a gente jogar aqui, dá uns 3 anos, mais ou menos. Se somar tudo isso aí, dá quase 20 anos. Porque eles ficaram praticamente 1 ano em Antioquia da Síria, né? Ele ficou praticamente 1 ano só em Antioquia da Síria com Barnabé. Só em Corinto ficou 1 ano e 6 meses. Aí só em Corinto 1 ano e 6 meses. Então somando tudo dá uns 20 anos, porque ele escreve a carta aos Romanos ao fim da segunda viagem. Então imagina, ele com praticamente uns 50 anos de idade aí, escrevendo a sua carta principal, e depois disso ele segue para a terceira viagem missionária, que ele fica 3 anos em Éfeso. Então, e depois tem a prisão em Jerusalém, depois a Cesareia, em Roma, e todo aquele processo passa mais alguns anos. Então, assim, é um processo de homens assim, que Jesus escolheu para trabalhar, que ia poder dar continuidade naquilo que ele começou. Sim. Não podia ser gente tão mais velha. Então, Pedro aí... Então, por isso que eu falei pra você, provavelmente, pelo fato de ter escolhido Pedro, por ser Pedro mais velho do grupo. Também. Mais velho, porque daí se bate com aquela informação do Antigo Testamento, que a partir dos 20 anos você paga o imposto, e Jesus só paga o imposto de Pedro. Ele poderia pagar, eu pago o meu imposto, pago o seu imposto, pago o imposto de João, de Filipe, de André, seu irmão, de Tiago, mas não, ele fala, paga o seu. Então, inclusive, ele é professor e já doutor, então a fala dele tem um certo peso e tem uma certa coerência. Então, os demais é questão do 13, 12, 13, 14, 15. Vamos dizer, Pedro, Sim. mais velho. Aí, primeiro tópico aqui, nós já não... Na verdade, tudo isso que a gente está falando já é um apurado do primeiro tópico aqui, né? Pedro antes do Pentecostes. E a questão aqui, as duas atitudes de Pedro e Pedro nega Jesus 3 vezes. Na verdade, aqui ele só pontua dois fatos, nós já pontuamos muito mais do que isso. Mas o que eu quero destacar aqui é a fala dele. Porque esse é um texto complicado. Vamos concordar comigo que é um texto complicado, esse texto aqui de Mateus 16? Porque primeiro ele declara: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Isso daí é só um convertido, um crente, de fato, que pode declarar isso. Não é carne e sangue, o Evangelho de João começa dizendo. Não é carne, é sangue que revela essas coisas. É o próprio Deus. Só que daí, na continuação dessa mesma passagem, ele vai lá e Jesus fala assim: Para trás de mim, Satanás. Como relacionar essa mesma... Então vamos lá, você falou, me vem na mente agora. Você já leu Daniel? Sim. Não tem uma fala de Nabucodonosor lá que ele glorifica Deus, ele exalta Deus, ele enaltece Deus, e o cara é um pagão? Como é que eu consigo engrandecer, ter uma noção da grandeza de Deus, me mantendo dentro de um contexto pagão? Pode ver. Ele expressa mesmo, ele fala, eu reconheci Deus, eu reconheci que de fato Deus é grande. Não, porque a gente vê, durante o ministério de Jesus, Pedro ele era oscilante, isso é inegável. Não, a vida dele era inegável. Só que porque depois do Pentecostes, e até vai ser tratado na revista sobre isso, depois do dia do Pentecostes, ele não tem mais essas oscilações. Exceto o fato lá com o Paulo, lá que eles trocaram umas... que Paulo pega por causa do
Ele sentar Os com os gentios, judeus, os depois judeus os e tal. judeus chegam, ele quer se disfarçar, aí Paulo chega e fala, Mas vem era cá. uma questão mais. Pô, não era da questão da pessoa dele, né? Dele no sentido das pisadas de bola que ele dava, né? É mais uma questão geral, assim, porque ele era um judeu. Então a questão do gentil pra ele realmente. Na verdade, o Paulo se relacionava melhor com isso, porque Paulo ele era um poliglota. Ele era romano, ele conhecia a cultura grega, ele era judeu. Então pra ele ainda. Ele transitava em todas as praças. Ele tinha uma facilidade. Ele entrava em qualquer lugar e falava de Jesus. A prova disso é ele em Atenas. Agora, Pedro, que é um pescador, Galileu. não estudou nas melhores universidades. Inclusive, ele mesmo fala na sua carta. Fala assim, Paulo escreve coisas difíceis. E muitos distorcem o que Paulo fala. Coisa difícil de entender, que nem eu entendo. Olha só. Se Pedro, por isso que você pode ficar tranquilo, meu irmão. Se você não entendeu o que Paulo escreveu, nem Pedro entendeu. Se nem Pedro entendeu, a gente pode também não entender. É isso que Pedro conheceu Paulo. Porque Paulo não devia ser fácil, né? Paulo devia ser um cara difícil, né? Mas a gente vê isso aqui. Só que daí a gente vê essa oscilação, né? Alguém vai dizer que ainda ele não era convertido de fato. O outro fica aquela incógnita. Ou não dá para se entender se de fato quando Jesus está repreendendo ele, está repreendendo como se fosse uma... Não dizendo que ele estava endemoniado em si, porque o convertido não pode ficar possesso. Ou a atitude dele é a mesma atitude que exatamente, o diabo eu tem. repreendendo a atitude dele, porque essa seria a atitude de Satanás. Exato, pra trás de mim, Satanás. Como é que Satanás fala? Como é que Satanás... Querendo impedir ele de cumprir o Exato. propósito. Apesar de que quando você lê 1 Coríntios 2, Satanás não sabia que a cruz de fato culminaria no lugar da redenção. Quer dizer, ninguém sabia, era um mistério que Deus fez, que a coisa, Deus pegou o que era pior que existia na cultura romana e transformou o palco da sua glória. Inclusive foi falado lá no Pentateuco, que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Madeiro. Era uma incógnita. Não Inclusive quando os religiosos, né, eles não ficaram felizes, né? Eles ficaram felizes. Jesus foi crucificado, ele morreu. Só que ficaram mais preocupados com o fato dele ressuscitar do que com a morte. Falaram assim, olha, manda guarda lá na porta desse sepulcro aí, porque esse cabra aí falou que ia ressuscitar. Quer dizer, nem morto Jesus tava bom pra ele. Nem morto tava bom. Então, assim, fica aquele negócio assim. Porque eu não consigo ver que Pedro estivesse endemoniado. Não. Porque não, é um contrassenso. Ele acabou de fazer uma revelação. Porque isso é um outro ponto que vale a pena destacar. Se você ficou sabendo de um crente que caiu endemoniado, desculpa dizer, ele não é crente. Não. Porque ou ele é a habitação e morada do Espírito Santo, ou ele tá dando lugar pro diabo. Quem governa aí e dirige a vida dele é o diabo. Porque o texto ainda tem um texto dos evangélicos que diz que entrou na casa do valente, né? Rende o valente e tal. Porque na verdade quando há obra de salvação, de conversão na vida de uma pessoa, o Espírito Santo de Deus entra, rende quem estiver lá, bota pra correr, a casa fica vazia e o Espírito Santo de Deus vai morar. Se o Espírito Santo de Deus sai, a casa fica vazia de novo, aí é ocupada, e a Bíblia diz que vem mais demônios do que estava antes. E o estado agora é pior do que antes. Exatamente. Então, assim, é importante entender isso aí. Então, como que você é crente? Não. O crente, ele sofre opressão do diabo. Opressão é externa. Ataques externos. Externo, não interno. Possessão é dentro. Opressão é fora. Opressão, eu, o Gentiel, você, qualquer crente, pode sofrer. São coisas espirituais que a gente não tem nem... A gente nem não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. E Paulo não viveu uma opressão quando ele pede 3 vezes? A Bíblia fala, o mensageiro de Satanás que vinha para me esbofetear. O que Paulo fala? Orou 3 vezes. Ele falou, não vou não. A minha graça te basta. Então fica... Eu não acredito que ele estivesse... Agora, é aquilo que nós estamos conversando. O que pode ter acontecido é justamente isso. A sua atitude é como se fosse a atitude do diabo. Age como o diabo. O diabo que quer me impedir. Ele que quer barrar o cumprimento. Ele que quer barrar o cumprimento da palavra de Deus. Então, Pedro, para trás de mim, Satanás, você está agindo igual ele. Então, você está tendo a mesma atitude dele. É o diabo que faz isso. Segundo tópico aí. Pedro, apóstolo, Pentecostes. Aí agora sim. Nós estamos no segundo tópico, né? Porque o primeiro é só 2 assuntos. Pedro batizado no Espírito Santo. Aí é aquilo que nós falamos semana passada. Ele tinha o Espírito Santo ou não tinha? Não, porque Jesus já não tinha soprado sobre eles. Então. Como é que eu entendo também essa questão? Jesus sopra sobre eles, receba o Espírito Santo. E ele pede para ficar em Jerusalém até que do alto desça. Então, é aquilo que eu falei. Dons em línguas, ou qualquer outro dom,
E batismo no Espírito Santo a gente tem que pensar muito bem, sinceramente falando. Porque quando eu falo que... Porque eu não posso dizer que uma pessoa, só pelo fato dela não ter... não falar em línguas, porque dentro da nossa declaração de fé, para dizer que é batizado no Espírito Santo, tem que falar em línguas. Então, o batismo do Espírito Santo na nossa confissão de fé é falar em línguas. Só que daí quando você lê a Bíblia, aquilo que a gente falou semana passada, nem todo mundo vai falar em língua. Então não é todo mundo que... Então o batismo do Espírito Santo não é para todo mundo. Ou é para todo mundo ou não é para todo mundo. Entendeu? Dentro dessa lógica, ou é para um... Ou tem a visão predestinação também para quem... Então, porque eu entendo que o batismo do Espírito Santo está muito além do que meramente receber um dom do Espírito Santo em si. O batismo do Espírito Santo tem a ver com o crente sendo batizado no corpo de Cristo. Porque essa é uma das visões sobre o batismo do Espírito Santo. Porque a palavra... É o crente sendo batizado no corpo de Cristo. Porque a palavra batismo vem do grego baptizo. É. E a palavra batismo é o quê? Imerso em algo. Não tem como você ficar imerso com a cabeça pra fora. Existe um termo que eu nunca ouvi uma pregação, nunca vi um estudo sobre isso. Mas é um conceito doutrinário que é a união com Cristo. Né? O crente unido com Cristo. Que Romanos capítulo 6 aborda muito profundamente isso, falando do batismo, inclusive. Inclusive também Romanos 8, verso 1 até o 16, se eu não estou enganado, o 17, melhor dizendo, que fala que é o Pentecostes de Romanos, lá é o batismo do Espírito Santo. É uma descrição do que é o batismo do Espírito Santo. E o que é isso? É o crente sendo imerso no corpo de Cristo. Ele vai andar pelo Espírito, ele vai viver pelo Espírito, ele vai agir pelo Espírito, tudo vai ser pelo Espírito. Ele não tem vida em si mesmo sem o Espírito. Né? Porque é o Espírito Santo de Deus que convence, é o Espírito Santo que sela, é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo de Deus que faz tudo. Então como que eu posso dizer que uma pessoa não é batizada no Espírito Santo só porque ela não fala em língua? Sendo para ela ter todos os outros atributos de um cristão, ela precisa do Espírito Santo. É meio... né? Eu fico com essa dúvida aí. O que eu entendo aqui é que Pedro recebeu o dom do falar em línguas. É o dom do Espírito Santo também. Porque na verdade é uma ação sobrenatural. Sim, mas não quer dizer que ele não tivesse já o Espírito Santo. É a mesma coisa, você vai pregar, você vai viajar para um país da Europa, de repente você vê a oportunidade de falar de Jesus, de repente você está lá lá na Alemanha. Você nunca falou alemão, você nunca expressou, você já ouviu expressões em alemão no YouTube, ou achou um alemão andando aqui por Pindamonhangaba e você conversou com ele, falou, não, sou alemão, tal, e soltou algumas palavras. Mas você nunca falou. De repente você começa a falar de Jesus e o Espírito Santo te dá essa capacidade. É uma ação sobrenatural, é dom dele. Do Espírito. Opa, Miquel, mas você fala muito bem o alemão. Eu falei, não, eu não falo alemão. Eu entendo que Deus está sendo glorificado até nisso. Porque alguém vai falar, como é que pode um brasileiro de língua portuguesa falando nitidamente a língua alemã? Opa, Deus está aí, não tem outra explicação. E ali é o quê? Se você for pegar no grego, é glossolalia. O árabe que estava lá estava ouvindo alguém falar na língua, o da Panfilha estava lá, do Ponto estava lá, da Capadócia estava lá, da Mesopotâmia estava lá. Todo mundo entendeu na sua Frígia, língua materna. Vamos dizer, não sei se essa expressão é a língua frigiana ou frigiense, não sei. Mas o camarada estava lá, opa, mas eu estou ouvindo na minha língua. Vamos pensar, aqui no Brasil, nós temos os indígenas. Existem idiomas deles. Né? Os dialetos dele lá que eles, muitos já falam a nossa língua, né? Mas nós muitas vezes não entendemos a língua deles lá. Eles têm um idioma lá, eles têm uma série de coisas lá. O Tupi-Guarani era para ser a língua oficial nossa. O reverendo o reverendo Gabriel lá, do professor Gabriel, que foi meu professor, ele disse que ele foi fazer uma missão num lugar, veja bem, ele é presbiteriano, hein? Ele foi com uma galera. Se vocês tiverem ouvido um barulho de samba, é porque eu abri a janela, tá, gente? Miquel agora tá curtindo o samba agora. É que... Eu vou falar baixo aqui. A gente tá derretendo aqui no calor, eu abri a janela, mas o samba ali não para ali, vai ficar de fundo musical. E não é pagode crente, não. Mas voltando. Aí esse professor, só no pagodinho. Esse professor foi nesse lugar, num trabalho missionário com os indígenas. E Deus abriu o entendimento dele para entender o que ele estava falando da língua deles. E aí? Interpretação simultânea do que eles estavam entendendo. E aí? Para um presbiteriano. Eles falando na língua deles lá,
E ele entendeu o que eles estavam falando na língua deles, no idioma deles. E aí? Que na verdade, o que ele recebeu foi o dom de interpretar a língua, né? De entender Uma ação totalmente sobrenatural. Exatamente. Não tem como. Porque como você vai fazer missões num contexto de pessoas que falam um idioma que não é o seu, e às vezes você quer comunicar, é o caso, aconteceu na Vila São Benedito, né? Teve um pregador, nem vou citar o nome dele, que eu não sei como tá a situação do cara agora, né? Porque o tempo passa, né? Mas tinha uma irmã na Vila São Benedito, também não vou citar o nome dela, mas é uma japonesa. Japonesa, chinesa, porque a gente tudo fala japonês, tudo que tem de coisa é Xing Ling, né? Mas japonesa mas tá, é mais ela... Vamos colocar que ela é japonesa. E esse irmão pregando, de repente Deus deu a ele o idioma que ela falava. E ele começou a conversar com ela. E ela começou a responder no idioma dela. Os irmãos até então, não estão entendendo nada. Quando o povo entendeu o que estava acontecendo, aí a igreja foi tomada. Então. A irmã, ele estava conversando com a irmã, ele nunca tinha falado daquele idioma. E a irmã entendia o idioma, porque ela não é nacional do Brasil. E foi um negócio extraordinário. Quer dizer, ali não precisou nem de interpretação, porque a mensagem era só pra ela entender. Então. E acabou. Como eu já vi o professor Wellington mesmo, que você conhece, deu aula no embaixo. Sim. Ele foi num evento, não sei aonde, e tinha uma mulher falando em hebraico, ele entende hebraico, amaldiçoando o lugar. Ele contou. Amaldiçoando o lugar em hebraico. Quer dizer, ele tinha o conhecimento da língua. E a pessoa estava falando naquela língua que ele entendia e amaldiçoou. Aí se não tem discernimento, se a gente não entende, porque tem umas línguas que é estranha, muito estranha mesmo. Que não vem do céu. É estranhosa. Tem umas línguas estranhas aí que pode repreender, meu amigo, que não é de Deus não. Por isso que eu já falei isso naquela lição sobre os dons espirituais. Um dos dons que precisa estar atuante hoje o tempo todo é discernimento. Que pelo discernimento você sabe se a língua é de Deus, se a profecia é de Deus, se a interpretação é de Deus, se a mensagem é de Deus, se a música é de Deus. Você discerne, você tem esse discernimento. Agora, outra coisa, você vai num ambiente de culto, você está num ambiente de culto, de repente alguém começa a falar em línguas estranhas. O que a Bíblia fala? Ore para que haja interpretação. Ou a própria pessoa que fala, ela ora para que haja interpretação, ou uma outra pessoa. De repente você fala em línguas estranhas, o Senhor dá interpretação. E o Espírito Santo dá para mim a interpretação. Ou senão pode acontecer o seguinte, de repente você chega para alguém e você fala em línguas estranhas para essa pessoa, apenas línguas estranhas, a pessoa está entendendo nitidamente, sem precisar falar no vernáculo ou na língua da própria pessoa, depois a pessoa te procura e fala, que sabe que eu compreendi perfeitamente tudo que foi falado, sem precisar de tradução, de interpretação, de nada. Então você vê, a gente precisa entender que existe uma ação que ela é sobrenatural. Pode ver o que Paulo fala, o Espírito Santo concede o dom a cada um como ele quer. O mesmo Espírito opera em tudo. Exatamente, é um Espírito agindo de várias formas. Ele tá aí, exatamente. Então você vê, agora o Pedro, de repente, ele pega uma língua de qualquer parte do mundo da época. Não são todos eles galileus, pode ver que eles enfatizam isso. Então eles conheciam o sotaque. Eles estavam rechaçando deles. Sim, eles conheciam o sotaque, o jeito do... Esse cara é galileu, como que pode? Esse é o Esse cara é tupinense. Nós vem. Eles têm o jeito de falar deles. Mas não, eu estou abismado, de boca aberta, glorificando a Deus agora, que eu percebo que eu estou ouvindo a minha própria língua. Quer dizer, que eles glorificavam a Deus. Então, igual eu falei do missionário, um irmão que vai pregar, ele vai para a França, ele precisa de um tradutor, e de repente ele começa a pregar em francês. Até o tradutor fala, calma aí, você me contratou, mas você fala francês melhor do que ele. Eu falo, não, eu não falo francês. Eu sou de língua portuguesa, eu sou brasileiro de língua portuguesa. Ele falou, não. Você acabou de pregar nitidamente, perfeitamente no francês. Pedro é a cura do coxo, né? Porque acontece o Pentecostes. Atos 3. Primeira coisa... E aí é interessante, né? Porque o Pentecostes, leia depois Atos 2, calmamente, pausadamente, para você entender uma coisa com a outra. Porque no final, né, de Atos 2, há o batismo dos 3.000. Imagine, haja gente para batizar. 3.000, aí fica aquela incógnita, foi a aspersão, pegaram um copo d'água, uma mangueira de bombeiro. Não, porque dá para entender, porque se você for dividir... Levaram todo mundo pro Jordão, vai todo mundo pro Jordão, vamos mergulhar esse povo aqui. Estavam no cenáculo quase 120. Tanto homens... E lembrando que desses 3.000, a gente tem que entender o seguinte, desses 3.000, tinha gente de todas as partes do mundo. E eles vão voltar para suas terras. A igreja de Roma surge aí. E de outras localidades. Então... O eunuco.
Exatamente. Da rainha de Candace. Vem de onde? Sim. Então, esse povo vai voltar. Então, esses 3.000, na verdade, não ficam em Jerusalém o tempo todo. Eles se espalham pelo mundo. Claro. Né? Assim como Paulo, conforme as missões... Porque a gente tem que lembrar que no contexto do Império Romano, Roma é a capital do Império. Tudo vai e volta para Roma. Claro. Roma domina. É como se fosse... No Brasil, você tem a Aparecida do Norte aqui, padroeira do Brasil. Né? Gente do Brasil e do mundo vem pra Aparecida do Norte. Você sabe que a Aparecida do Norte é um ovo. É um cubículo. Não cabe ninguém ali. Ninguém mora ali. É uma cidade turística. Roma, naqueles dias, hein? 2.000 anos atrás, tinha 1 milhão, 1,5 milhão de habitantes. Exatamente. O número de escravos gigantesco. A questão do comércio era fortíssima. E o controle total do comércio. O comércio era fortíssimo. Os cônsuls, os senadores, aquele povo tudo que tinha autoridade, conquistavam terras, era guerra o tempo todo, conquistava gente, escravo, e vai para Roma e vem gente. Quer dizer, era um controle de pessoas, de territórios muito grande. Então você imagina, o evangelho, querendo ou não, ele se propagou muito rápido. Se dispersou. Até porque esse era o propósito de Deus, né? Tá aí a ideia do... Atos 1:8. Atos 1:8 se cumpre aí. Exatamente. Foram cheios, agora vão para onde? Vão para os seus lugares. Vai fazer a obra. Então assim, a gente vê assim, porque às vezes a gente observa só nesse contexto, mas a gente tem que entender que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, na mesma coisa que está acontecendo ali em Jerusalém, que a igreja vai ganhando um processo ali em Jerusalém, mas antes disso Deus já tinha espalhado gente para tudo quanto é canto. Não, a ideia era essa. E as missões vão... Veja Paulo em Éfeso. Éfeso é uma cidade. Ele fica 3 anos e meio lá. Quantas igrejas tem na Ásia lá? Quando Jesus manda escrever as cartas? São 7. 7. Mas tinha, além dessas 7 citadas, tem Colossos, que não foi carta para ela, e Herápolis. É tudo na Ásia Menor. É 9. Quer dizer, de Éfeso, Paulo ganhou mais 8 cidades. Imagina. Ao redor. É a sede com 8 congregações. Então você imagina, a coisa era muito rápida, se propagava. Lembrando que as igrejas também se congregavam nas casas. Então um pequeno grupo se espalhava com muita facilidade. Agora essa questão do batismo, como é que houve o batismo? Então no cenáculo haviam homens e mulheres. Haviam mais homens, provavelmente mais homens. Só que haviam também outros discípulos. Então se pegar 3.000 dividido por 100, vai dar quanto para cada um? 30. Se fosse colocar, então vai dar 30. Sim. Então um dá conta de 30. Ah, mas 1 para 30, 2 para 15. Aí vai subindo, 3 para 7,5, 3 para 7. Vai subindo. Então a quantidade de discípulos dá assim. Faz um batismo coletivo lá, faz uma fila, com fé. Pode ver que. Não, mas a igreja foi crescendo cada vez mais e mais gente foi sendo batizada. Pode ver, quando Pedro fala, a questão do batismo, crê em Jesus Cristo, arrependam-se dos vossos pecados, crê em Jesus Cristo e seja batizado em nome dele. Pode ver que ele não fala em nome da Trindade. Você lembra que nos evangelhos isso, porque o batismo já acontecia nos evangelhos. Não, sim, João Batista batizava. João Batista batizava, mas tem um texto lá que diz que os discípulos de Jesus batizavam mais do que os de João. Atos 4, que quando Jesus vai para Samaria e ele vai até Sicar, e estava dizendo lá, o Jesus batiza mais discípulos que João. E está lá, entre parênteses. Como se tivesse competição. Aí está lá entre parênteses. Na verdade, Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Eram os discípulos. Que ele já era uma coisa que ele já sabia fazer. Claro, exatamente. O batismo de João o batismo do arrependimento era tão nítido. Pode ver que lá em Atos, mas vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Nós nem sabemos que ainda existe o Espírito Santo. Mas em qual batismo? No batismo de João. Olha quantos anos depois. Mas eu não fui batizado. A minha mãe foi, a minha bisavó, a minha tataravó foram. Então vem essa sequência, vem exatamente esse costume. Aí você tem o coxo. Porque daí a igreja vai se organizando, né, e tal. Aí tem o coxo. Eles vão pra onde? Pro templo. Fazer o quê? Vai orar. Porque é curioso ver a forma que eles vão atuando, né? Porque daí você vê que aquilo que Jesus ensinou, eles abraçaram de fato. Sim. Porque Jesus, desde o início do ministério, ele ia pelas cidades, pelas aldeias, curando, pregando, expulsando os demônios, fazendo coisas extraordinárias. Provavelmente esse coxo, Jesus já tinha ido várias vezes em Jerusalém e ele estava lá. Como muito, porque Jesus curou a todos? Não. Ele curou muita gente, mas curou todo mundo? Não. Lembra do episódio que Jesus vai lá, se eu não me engano, João 15? João 15 não. João... Se pudesse fazer tantos milagres aí. Eu acho que é o 8, não lembro agora. Que tem o caso do paralítico no tanque. Em João capítulo 5.
Então, esse lugar do Que é o tanque de tanque, Betesda. do tanque de João Betesda, cinco. era uma parte do templo que tava gente doente lá de tudo quanto é jeito. E esse paralítico tava lá. 38 anos, hein? 38 anos. E Jesus vai lá pra curar só esse paralítico. Tinha um monte de gente doente lá. Ele vai propositalmente pra curar um cara. 38 anos. Esse coxo aqui, lembrando que coxo e paralítico são duas coisas diferentes. O coxo não anda, não faz nada. Quer dizer, o paralítico não anda, não tá ali inerte, ele não tem nada. O coxo ele anda, só que ele anda meio, né? Um exemplo do coxo, Mefibosete. Exatamente. Mefibosete era coxo. A Aleijado pessoa, de ambos os pés. Ele anda o com coxo dificuldade. ele anda torto, ele tem dificuldade no andar, ou é uma perna mais curta que a outra, coisa assim. Até a palavra de Elias exortando o povo de Israel é o quê? Até quando cocheareis? Vem da palavra coxo. Exatamente, andar de ambos os lados. Exatamente, ficar nessa vida oscilante. Você não define se anda Um deficiente, sim, uma sim. pessoa deficiente. Agora, quer dizer, esse homem é coxo. Tava ali muito tempo. Provavelmente cobrava, pedia esmola, que era ele tinha liberdade pelo império São 38 anos, pra pedir Miquel. esmola. Com 38 anos da vida do camarada vivendo aquela situação. Vivendo naquela situação. Todo mundo entra no templo, imagina, levita, sacerdote, gente que dizia ter comunhão com Deus, fariseu, um monte de gente. Ninguém estendeu e falou assim, minha filha, você é curado no nome de Jesus. Ou eu desço com você lá, se de fato você quer, Vamos fazer alguma descer. coisa. Não, foi diferente. Pedro, quando passa junto com João, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata. De fato, eles não tinham mesmo, né? Porque o ministério... Porque imagina qual que era. É aquela fala do Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, no século XII, criticando a Igreja Católica, diz: já não podemos mais dizer não tenho prata, não tenho ouro. Mas também não podemos dizer toma tua cama, levanta e anda. No caso aqui, Pedro tinha autoridade. E pode ver quem que toma a iniciativa. Pedro. Ele fala, olha para nós, para mim e para João. Mas quem tem a iniciativa, olha, em nome de Jesus, levanta. Pode ver, eu não tenho. Ele não diz nós não temos. Não, imagina a raiva, que isso provocou a raiva, né? Capítulo 3, você vê isso, se estende até o capítulo 4. Todo mundo conhecia aquele coxo. Porque ele tava ali todo dia. Imagina, os caras iam pra oração. É a mesma coisa de você ir pro cu de oração. Aí tem um cara enfermo todo dia lá na porta da congregação. Você já até conhece o nome do cara, a história do cara, a vida do cara, tal. Mas ninguém toma uma providência. Fala assim, não, peraí, vamos orar aqui? Vamos pedir a Deus um milagre aqui? Não, ninguém pede milagre, a pessoa fica ali à mercê. Aí de repente é curado, ele entra saltando. Fala assim, mas o que aconteceu aqui? Fala assim, não, quem que te curou? Fala assim, Jesus. Mas Jesus foi crucificado. Aí começa aquela guerra, né? Que vão chamar até os pais dele. Fala assim, não, mas ele tem mais de 40 anos? Ele que responde por ele mesmo. Ele que responde por si mesmo. Então assim, você vê o ministério de... E através da cura dele, muitos se converteram também, né? Até a sombra. Chegou a 5 mil. Pode ver que o número de... eles colocavam nas calçadas, pelo menos, passando Pedro, a sombra cobrindo os enfermos saíam pulando. É fato que alguns pegam essas coisas na literalidade que aplicar hoje. A minha sombra não cura ninguém. A minha sombra não tá curando ninguém, não. Mas a de Pedro aqui nesse contexto cura. Mas você vê através do ministério de Pedro, de João, dos demais apóstolos, apesar que o Atos dos Apóstolos foca mais em Pedro e em Paulo, né? A gente tem relatos dos demais apóstolos em livros não cristãos, não canônicos. Os apócrifos. Que não deixa de, como documento histórico, algumas coisas nós podemos avaliar, mas Pedro e Paulo têm grande influência aqui, né? Até o próprio João, né, que caminha... Eu achei curioso, né? O Pedro e João sempre estão juntos ali, né? Desde o começo também sempre estão caminhando juntos. Embora não fossem irmãos, eram sócios, né? Porque João era irmão de Tiago e... André é irmão de Pedro. André é irmão de Pedro. Mas você vê que há uma proximidade entre Pedro e João. E você vê um negócio se expandindo, a obra de Deus crescendo através da vida Você vê dele. como que tempo, temperatura, dependendo do estado do dia, não impede alguém de orar. Às 15 horas, Miquel, é um horário que o sol está... Só tá rachando. Imagina lá em Jerusalém. E aí? 50 graus. E a roupa que eles usavam? Então. Hora nona, hora da oração. Pedro, que oração agora? Hora nona. Você vai pra onde? Vou pro templo. Orar. Camarada, 3 horas da tarde, o que você vai fazendo? Vou orar, cara, agora é hora de orar, não tem. O que você acha que eu vou fazer no templo? Não, e você vê que a igreja ela é formada em Atos 6, a questão das mesas, né? O diaconato. Não, quanto a nós, nos dedicaríamos à oração E ao ministério da e ao palavra. ministério da palavra. E a igreja, olha aqui, quais os 4 pilares da igreja?
Perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Miqueias, era uma igreja que vivia orando o tempo todo. Por quê? Porque Jesus teve um ministério assim. E eles imitaram Jesus. Eles mesmos perguntaram a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. Sim, foi você que fez a citação. Quando perguntaram para a esposa do Martin Lloyd Jones: Sim. Qual que é o segredo da vida desse homem? Aí ela falou assim: Você tem que conhecer. Você quer conhecer meu marido? Vai conhecer na oração. Você quer entender porque ele tem esse ministério? Vai conhecer na oração. Você tem que entender que ele é um homem de oração. E aí? Tem resultado ou não tem? Não, mas todos os grandes homens, eu desconheço na história um homem que teve um ministério promissor que não teve uma vida de oração. Teve, John Wesley teve, John Wesley, Até a casa dele lá tem museu, né? A gente pode. Não, eu sou sincero. Um dia nós vai lá. Eu queria ter a oportunidade de conhecer. Jogar no. Diz que até o formato do joelho dele tem lá. Então, só pra você ver como que é. A tabuinha lá. É tão ousado, ele foi tão ousado, que provavelmente alguém fala: mas eu não vou. Se eu fizer, vai dar certo. Pode ser que não dê. Porque Deus tem os seus planos. O Billy Graham. Eles foram fazer uma excursão lá na casa do John Wesley. Billy Graham na época tinha de 5 para 7 anos. Aí foram contar lá, fulano de tal, pra entrar no ônibus. Aí acharam falta. Entraram na casa, tava lá Billy Graham lá com de 5 para 7 anos. Todo desconjuntado, um joelho em cada lugar. Porque o John Wesley já era adulto. E qual que foi a fala de Billy Graham? Senhor, faz de novo. Faz de novo. E é o maior e quem que foi Billy Graham? Evangelista do século XX. Quem que foi Billy Graham? Aí você pega Jonathan Edwards, no famoso sermão dele, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Miqueias, ele tirava 13 horas do dia para orar e ler a Bíblia. E o sermão dele não era igual ao nosso. O sermão dele era lido. E Jonathan Edwards era míope. Então ele aproximava o sermão do olho e lia. A lamparina numa mão e o sermão na outra. Lia! Na noite que ele pregou, as pessoas estavam gritando, dizendo para ele: para de pregar, nós estamos sentindo o inferno aberto. Charles Spurgeon, George Whitefield. Porque na verdade esses homens, a partir de John Wesley para frente, aqueles mega ministérios, né? Você para pregar para multidões. Charles Spurgeon pregava naquele taber no 10 mil, proibiram o John Wesley de pregar nessa igreja. Ele falou assim: minha paróquia é o mundo. Exatamente. E ele pregava para milhares de pessoas, os mineiros. Pregava para muita gente. Você pega o livro Heróis da Fé do Orlando Boyer, tá lá. Um templo com capacidade para 10, depende de 12 mil pessoas. Século XIX, o Charles Spurgeon já pegava para 10 mil pessoas. E aí? E no quê? Gogó. Era um silêncio total, ele pregava no gogó. Uma acústica preparada. Exatamente. Né? Diz que quando inauguraram o templo metropolitano lá... É esse que é o tabernáculo, Metropolitan Tabernáculo. Construído na época, ele era grande, né? O Spurgeon ele era grandão, gordão assim, tinha aquela vozerão assim. Diz a história, né? Aquele barbão assim. E ele foi testar a acústica da igreja. Tinha gente trabalhando no templo lá. Aí ele recitou João 3,16. O cara ouviu essa mensagem do outro lado do templo, era enorme, se converteu. Ele só recitou João 3,16. Imagina ele pregando. De fato que ele pregava, porque o Spurgeon ele pregava no domingo, na segunda-feira o sermão dele estava no jornal. A gente tem disponível hoje quase todos os sermões dele aí. E você vai ver o conteúdo das mensagens dele, é só o Evangelho. É Bíblia, Cristo do tempo. Cristo. Todo tempo. Ele não pregava outra coisa, ele não sabia pregar outra coisa. A mensagem dele é aquela mensagem bem... imagina, hoje em dia o povo, eu acho que o povo pensa assim, eu acho que pra mim ganhar umas 10 aulas num culto, eu tenho que pregar uma mensagem bem de autoajuda mesmo, tem que massagear bastante o ego do povo, daí eles vão chorar, vão ficar felizes, vão pensar na vida deles. Depois eu só faço apelo. E vão se render a mim mesmo, a Jesus não, a eles mesmos. Agora, imagina o Jonathan Edwards, ouvindo as pregações que estão sendo pregadas hoje em dia. Ele que preparou um sermão Pecadores das mãos de um Deus irado. Imagina você pregar isso no domingo. Ô, meus irmãos, o tema da mensagem hoje é Pecadores das mãos de Deus irado. Os caras vão embora, meu filho. Eles vão fingir que vai beber água e vai embora. Aí diz que nesse sermão ele prega, né? As pessoas caem um profundo temor sobre as pessoas e ele orou semanas. Ele orava 13 horas no dia. Mas para essa mensagem ele orou semanas e jejuou dias para pregar essa mensagem. Porque aí é um ponto que eu queria destacar que é importante. Tem mensagem que você não pode abrir e simplesmente vou pregar essa mensagem, não. Tem mensagem que você tem que se preparar para pregar espiritualmente, para transmitir aquela mensagem ali. Você pega um Isaías 6 da vida. Como você prega Isaías 6? Você se preparar para pregar Isaías 6, falando de um Deus que é 3 vezes santo? Aí, que o Isaías fala assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Eu vi assim, ai de mim.
Ai de mim que vou perecer. Ai Aí de o mim. povo abre Isaías 6, aí fala como se fosse, aí canta, hino, e acha que... Não é assim não, funciona. Os serafins, 24 horas por dia, dizendo que ele é santo. Aí você abre a boca pra falar que ele é santo, o cara vivendo no pecado, vivendo na mentira, vivendo... Como que eu prego uma mensagem dessa? Aí você vê, por que 3 vezes? Eu tenho que entender que os 3 seres, Não, e não as 3 apenas isso. pessoas No da hebraico não Trindade... existe o superlativo, né? Quando eles queriam enfatizar uma coisa na sua grandeza, eles repetiam mais de uma vez. É, porque o superlativo seria santíssimo. Mas não tem isso no hebraico. Exatamente, o superlativo seria o santíssimo. Aí você pega o Pedro aqui, que o ministério dele, tem os sermões de Pedro também, né? Que é destacado. Imagina, o cara que era pescador, nunca tinha abrido a boca pra falar nada, só quando vai abrir a boca era só falar, pisar na bola. Tirava a espada da mão, fazia uma coisa, de repente o cara se levanta, com autoridade, na autoridade, com ousadia, pega o livro de Joel e fala assim, vou pregar aqui hoje, isso aqui tá se cumprindo a lei, tá se cumprindo a promessa do profeta Joel, e começa a explicar aquilo que tá acontecendo, porque isso é pregação, é explicar a palavra. E 3.000 pessoas numa tacada só, pum, se converte. Imagina. Hoje em dia, nem se você pregar 3.000 sermões, você ganha. Jesus, tem misericórdia de nós. Aí você vê como a gente tá precisando rever os conceitos. Hoje prega-se 3.000 mensagens. Pra ganhar uma alma. Pra ganhar uma. Pra encerrar aqui, que nós já estouramos o tempo. A igreja de hoje é o avivamento do Pentecostes. A igreja atual é o Pentecostes, né? O Senhor Jesus previu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí, a reveladora pergunta, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a pergunta. Porque disse ainda que ele abreviou os dias. Porque se ele tivesse abreviado, ninguém se salvaria. Você vê como que estamos vivendo em dias difíceis. A coisa está estreita. Tempo de multiplicação da iniquidade, né? Paulo escrevendo a Timóteo, né? Os últimos dias, falando dos últimos dias, falando do pecado das pessoas dos últimos dias, né? Falando da questão dos pregadores de fábulas, que daria comichão nos ouvidos. Que juntarão para si doutores, segundo seus próprios desejos. Então, o João falando sobre os muitos anticristos. É esse tempo que ele está vivendo. Homens maldosos, né? Porque qual mensagem dá mais ibope? Então, o que é mais gostoso? Ninguém quer uma mensagem que confronta. Ninguém gosta de ser confrontado. 1 Timóteo. Não, 2 Timóteo. Que ele fala amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. Tá na revista referente. 2 Timóteo 3. Sabendo, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Será que não tem hoje em dia, não? Não. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irrepreensíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quer dizer, olha só a lista. Não, de situação. A gente não está vivendo esses dias. Tem uma palavra aí que é irreconciliáveis. Não quer se reconciliar. Não quer saber de nada. Aí ele diz lá, no capítulo 4, palavra de... É o conselho de Paulo a Timóteo, né? Conjuro-te, eu gosto dessa palavra, pois diante de Deus e dos homens, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos. Dá um sermão, só nesse versículo aqui já dá uma pregação boa, né? Porque imagina, você tá falando, conjuro-te, não é? É uma palavra forte. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues não sobre a palavra, sobre o que você acha da palavra, sobre o gibi, a história da Mônica, Crepúsculo, Harry Potter, não é pregar não. Pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes. Ele está falando, usando palavras diferentes para aplicar uma mesma coisa. Olha o que a palavra faz. Ela instes em tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempos que não sofrerão a sua doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, ou seja, sabe aquela coceirinha no ouvido? Isso é comichão no ouvido. Amontoarão para si doutores conforme suas próprias consciências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu,
Conjunção adversativa, né? Boa. Timóteo, mais Mas tudo. você, crente do século, do último dia do podcast aqui, ser sóbrio em tudo, sobre as aflições, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Quer dizer, se o povo não quiser ouvir, faz você a sua parte. Porque os dias vão ser trabalhosos, mas você há de ti se você cair na ciranda do... Por isso que é mais fácil, mais atrativo pregar uma mensagem que amassageia o ego. Porque confrontar, você perde público. Então eu prefiro não confrontar. Só que eu tenho que entender que o discurso de Jesus é duro, mas contém vida. E de repente eu estou pregando um discurso light, carregado de morte. Eu gosto de um texto, Romanos 15, Paulo falando do ministério dele. Verso 16. Verso 15. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isso à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Que esse era o propósito, leis de Atos 9, né? Para ele, o ministério dele era direcionado aos gentios. Ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tendo a glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios por palavra e por obras. Eu gosto da palavra, a ideia da oferta, porque ele pensa o seguinte: o meu ministério é para os gentios. Essas pessoas que eu ganhei para Cristo, elas são uma oferta que eu estou oferecendo para Deus. Santificada pelo Espírito. É como que ele dizendo assim, sabe essas 1000 pessoas que eu ganhei aqui para Jesus, elas são uma oferta para Deus, que ele está fazendo uma linguagem do Antigo Testamento. Como que alguém está oferecendo algo de sacrifício para Deus. Sim. Então ele entende o seguinte: o meu ministério é um ministério de sacrifício, de louvor e glória a Deus. E para não bastar isso, eu tenho que apresentar essas pessoas santificadas, porque se não for santificada, não pode ser aceito por Deus. Então, quer dizer, ele está dizendo assim, sabe cada uma pessoa que eu ganhei para Jesus, eu tenho que apresentar elas santas, diante de Deus e representar para que ele aceite. Esse é o ministério do obreiro. E aí? Eu acho que ser pastor, ser líder é fácil. Não, meu filho, cada vida que você está cuidando, você vai ter que apresentar diante de Deus como oferta. E santificada pelo Espírito. Porque, imagina, daí o pregador não prega a palavra, não ensina a verdade, não disciplina, não corrige, não faz nada. O que ele tem para oferecer? Ô, Senhor, então, tinha um fulano de tal lá, ele era rebelde, Senhor. Eu não disciplinei não, porque o dízimo dele era alto. Se eu disciplinasse, eu perdi uma grana boa. O senhor sabe como funciona a igreja, né? A irmã que era santa lá, coitada, ela só dava a oferta dela, coitada, não dava nada, a oferta da viúva não resolvia nada pra mim. Mas a oferta dele era que sobrava, e o sobrava era bastante, Deus não podia disciplinar ele não. O que adiantou isso pra Deus? Aquilo que nós estamos fazendo vai ser oferecido pra Deus e tem que ser oferecido de forma santa. Senão não funciona não. E aí a gente está vivendo esse tempo de iniquidade. E a igreja será arrebatada, né? Que é a nossa visão, né? As 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. A questão de manter vigilância, de estar preparado. Nós precisamos estar aí com a lamparina cheia de azeite, porque ninguém vai chegar diante do Pai sem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Sem o Espírito Santo ninguém verá Deus. Sem santificação também não. E é o Espírito Santo Deus que faz a obra de santificação, então se não for assim, não vai funcionar mesmo. Mas, gente, essa lição aí dá pra você que vai ministrar essa aula aí, tem muita coisa pra você falar aí. Muita exortação boa aí, muita coisa, muitas lições. Você vê como que Deus faz, né? Pega um homem que nem Pedro, que até ele no final, depois de ter negado Jesus, achou que não tinha mais nada, já era pra ele. Jesus restaura ele e ele se torna um grande potencial na mão de Deus. Você vê como que, se Deus quiser fazer uma obra na sua vida, quiser fazer uma obra na minha e na sua, não interessa o passado, não interessa se errou, se acertou, se fez nada. Se ele quiser fazer uma obra, acabou. Basta a gente estar de fato à disposição. Por isso que a obra é dele. A graça nos basta. Mas, gente, semana que vem, Estevão, um mártir avivado, diácono. Temos apóstolos, temos o diácono. Vou achar um presbítero aqui, não tem. Tem para Pedro. Pedro também era, né? Pedro, ele mesmo fala, eu também sou presbítero como você. Mas semana que vem vamos pensar aí no ministério aí de Estevão aí. Que era um homem inteligente, hein? Sim. Não era qualquer um não. O cara era bom, discutiu com os caras lá que achavam que sabiam coisa e colocou isso no bolso. E ainda sendo apedrejado, viu o Senhor assentado e no os caras foram tão ousados que
começaram a bater nos ouvidos, dizendo que eu não quero te ouvir, eu sei que você tá falando, eu não quero te ouvir. Aí Religir você vê que é os espiritual, dentes. você vê que é espiritual. Babado. É espiritual. Aí tem gente que tá vendo Jesus hoje em dia, né? Mas ninguém quer ser apedrejado, né? Pedro viu Jesus, mas ele foi apedrejado. Paulo Não. viu Jesus, Não, tudo mas bem. ficou cego 3 dias. Não, tudo bem, se estiver vendo Jesus já é um ponto positivo. Agora ficar enfiado no inferno, vendo só coisa do inferno, sai pra lá. Ai, Jesus, estão vendo. Isso que eu fico. Jesus se me libertar, meu. Jesus liberta. Porque eu vejo uns relatos das pessoas, daí eu olho na Bíblia, assim, nossa, mas pros caras da Bíblia foi tão difícil, pros caras é tão fácil. Os caras veem anjo chinês, veem disco voador. Aí João teve visões onde? Na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, feia, horripilante. E a gente tá lá deitado. Viu a besta, viu o dragão, viu um monte de coisa. Deitado numa cama com ar-condicionado vendo. Pronto, tá batata que você não viu nada, rapaz. Tá tendo alucinação. Vamos ler a Bíblia. Gente, até semana que vem.